O vídeo de hoje vai falar sobre o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o desmanche da ciência no Brasil e para onde isso vai levar, né, a gente enquanto nação. Todo mundo deve ter acompanhado, mas na madrugada de domingo para segunda, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é o maior acervo de história natural e antropológica da América Latina, pegou fogo. Pegou fogo. Como é que pode um acervo desse tamanho, né, dessa importância, pegar fogo, simplesmente, né? Pra quem não sabe, o Museu Nacional do Rio de Janeiro era um museu que coletava itens de mais de 200 anos de história. Era um acervo montado com itens de coleta, de doações, escavações, permutas, aquisições e doações. Tinha, né, coleções de geologia, paleontologia, botânica, zoologia, antropologia biológica, inclusive o fóssil do primeiro Homo sapiens das Américas, que era o fóssil da Luzia, o primeiro fóssil registrado na América Latina, um fóssil de 12 mil anos, queimou em chamas do Rio de Janeiro. Ela sobreviveu a 12 mil anos no planeta Terra e não conseguiu sobreviver a 2 anos de Michel Temer. Arqueologia e etnologia. Eram mais de 20 milhões de itens. 20 milhões de itens. Foi o local no qual o nosso decreto de independência foi assinado. A corte imperial viveu lá por bastante tempo, então também o acervo tinha uma caralhada de coisa do período em que a corte morou lá. Foram queimados da maior coleção egípcia da América Latina, coleções de paleontologia, mineralogia e botânica, etnologia indígena brasileira, itens inclusive de 100 anos atrás, fósseis, como eu já mencionei, o pátio em que foi assinada a primeira Constituição no Brasil, em 1824, itens da família real, meteoritos, entre eles o de Bendegok, que estava no museu desde 1888. Enfim, gente, era o maior acervo da América Latina, né? O orçamento anual do museu era de 512 mil reais. Desde 2014 que ele não recebe o seu orçamento anual, e é 512 mil reais, viu, gente? Não são milhões de reais. Um ministro do STF custa pro Brasil 52,7 milhões de reais por ano. Um ministro, 52,7 milhões de reais por ano. Já estava sendo denunciado na imprensa a situação em que estava o acervo e o palácio. Tem muita, eu vi hoje, né, com a história do incêndio, muitas matérias soltaram os avisos e as denúncias que foram feitas pela imprensa no decorrer desse tempo, com o diretor do museu avisando claramente. O museu está fechado, inclusive, desde 2016, por não ter dinheiro para abrir as portas e fazer as reformas necessárias. Para ter essa ideia, eu vi notícia na internet hoje, né, no caso, de que tinha sido os funcionários do museu lançaram uma vaquinha virtual para conseguir arrecadar grana para reabrir uma das salas principais que estava com uma infestação de cupim. Era essa a situação do Museu de História Nacional. O orçamento anual, vamos ter isso em mente, do museu era de 512 mil reais. O orçamento de 2018 do museu foi de 58 mil reais. Tá? Ele é vinculado, e a administração dele é vinculada à UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é uma das vítimas da PEC do Teto. Pra quem não sabe, a PEC do Teto, que foi aprovada em dezembro de 2016, que basicamente fala sobre como o governo tem que distribuir os orçamentos e que congela os gastos sociais, ou seja, os investimentos públicos na área social por 20 anos. Essa PEC do Teto, que visa só basicamente facilitar as coisas para o setor financeiro, porque é isso, eles limitaram realmente só os gastos com a área social, não limitaram os gastos com os juros da dívida pública, por exemplo. Essa PEC tá fazendo as primeiras vítimas, as primeiras não, né? Já tá fazendo várias vítimas. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, um levantamento de como a PEC do Teto já tem afetado, já tem demonstrado resultados, porque as pessoas falavam que só começaria a se haver resultado da PEC do Teto em 2018, mas 2017 já foi uma excelente amostragem do que essa PEC vai fazer por nós. O que vai ser o Brasil daqui 5 anos, né? Eu tô pra fazer esse vídeo sobre a morte da ciência no Brasil, né, sobre o desmanche da ciência no Brasil há algum tempo. Eu fiquei de fazer isso, principalmente, eu não sei se todo mundo ficou sabendo do episódio da CAPES. A diretoria da CAPES, o diretor da CAPES, divulgou uma carta pública em que ele diz que até setembro de 2019, se mantiver o orçamento que eles estão planejando de repassar para a CAPES, até setembro de 2019 tem dinheiro para pagar as bolsas. Depois disso, não tem mais dinheiro para pagar as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, ou seja, as bolsas de pós-graduação. Se manter o orçamento que ia ser repassado para a CAPES, cerca de 92 mil pesquisadores vão ser afetados, tá? E enfim, gente, a gente tá vendo aí diversas matizes, né, do desmanche da ciência no Brasil. Esse episódio do museu, ele é trágico e ele é simbólico mesmo. A gente vê um acervo de 20 milhões de peças.
pegar fogo na nossa cara é ver uma fogueira inquisitória mesmo, né? Em que a gente pega o nosso conhecimento passado e a nossa capacidade de projetar o futuro e a gente joga pela privada, a gente põe fogo nela, entendeu? A gente põe fogo nesse que deveria ser o referencial da nossa sociedade para que a gente consiga ter capacidade de ter noção de quem a gente foi e aí sim conseguir pensar em quem a gente vai ser. É importante frisar, gente, que o museu, apesar dessa noção comum que as pessoas têm aqui de que o museu é um lugar de entretenimento só e de diversão necessariamente, o museu não é só isso, o museu é uma plataforma de aprendizado. Ele é uma plataforma de aprendizado na medida em que aqueles objetos estão ali e eles trazem uma história, eles trazem uma narrativa que tá aí para ensinar a nós, principalmente museus de antropologia, né, que estão aí trazendo a história dos povos que construíram as nossas sociedades nos tempos anteriores. Então, museus não são lugares estritos de divertimento e de distração por si só. Não é só um espaço que as pessoas frequentam para se divertir, para se entreter e para aprender, sim. Porque o museu é um espaço de aprendizado, sobretudo. Mas ele é também um espaço de subsídio à pesquisa. Muitos pesquisadores trabalham em cima dos acervos dos museus. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, nem tudo que existia naquele museu estava catalogado. Nem tudo que existia naquele museu estava exposto. Os museus não são só aquilo que está exposto para visitação. Os museus são um trabalho permanente. Eles são um trabalho de coleta, de investigação, de manutenção, de restauração, de manter esses artefatos históricos inteiros e que eles possam continuar subsidiando não só a nossa sociedade, mas como a comunidade científica que está produzindo conhecimento para a sociedade. Muitas pessoas tinham seu trabalho, muitas pessoas no país inteiro, é bom frisar, porque o Museu Nacional ele era referência para os pesquisadores do Brasil, tá? Tinham referência no acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro e que agora terão suas pesquisas interrompidas, enfim. O que dizer, né? Uma situação que não tem nem o que falar. E o que mais me assustou foi a declaração de merda do Crivella. É uma coisa impressionante, né? Quem é o Crivella? O Crivella, ele só soube falar que ele tava muitíssimo chateado pela parte do acervo da casa, porque aquilo ali pra ele não era um museu de história natural e antropológica, era a casa da corte imperial, e que ele faria de tudo pra recompor os itens da corte imperial. Meu, quem é esse cara, entendeu? Não sabe como, assim... O que dizer do Crivella? Ele só soube falar isso, e o ministro da Cultura que só soube falar que, gente, fudeu, mas mais ou menos, tá? Porque tem outros acervos que foram mantidos. Porque existem algumas áreas do museu que não pegaram fogo. Foi, obviamente, uma parcela do museu que pegou fogo, mas foi uma grande parcela. E é importante deixar muito claro que o caráter que a gente tem essas perdas são de caráter inestimável. Vocês têm noção? Não existe como reparar essa perda. A perda de um fóssil de 12 mil anos, do DNA de um fóssil de 12 mil anos que a natureza preservou, ela não tem como mensurar um valor para isso. A humanidade perdeu. Não é o Brasil que perdeu. A humanidade perde com isso. Vocês têm noção que um fóssil desse modificou toda a teoria de como as migrações ocorreram e a chegada dos povos da América se deu? É um fóssil como esse, que queimou na mão por causa de Michel Temer, essa PEC do inferno. Mas voltando, fico com raiva e com vontade de chorar. Gente, é muita tristeza. Eu vou pedir pra Joana pôr aqui na tela a foto dos pesquisadores do museu entrando no meio do incêndio e tentando recuperar os objetos, tipo, saindo correndo e pegando o que dá pra pegar, pondo debaixo dos braços. Isso é humilhante pra um país. Isso é o fim do fim do fim do fim. E isso é a imagem do que a comunidade científica e acadêmica tem passado nos últimos anos, entendeu? É literalmente pegar a sua pesquisa com as suas mãos e fazer o que dá. Porque a comunidade científica acadêmica de pós-graduação no país tá surtada, recebe mal, agora não recebe, né? Como eu acabei de mencionar com relação aos cortes da CAPES. E se você não sabe muito bem o que aconteceu com a CAPES, eu vou deixar o card aqui do vídeo da Sabrina, do Tese 11. Ela fez um vídeo perfeito sobre isso, inclusive foi por isso que eu não lancei vídeo, porque eu achei que ela não tinha nada pra acrescentar. E ela fez um vídeo excelente explicando tintim por tintim dos cortes da CAPES e quais são as consequências desses cortes pro país. Mas é uma situação, gente, que para um país é uma coisa inacreditável. É inacreditável. A ciência e a valorização da nossa história, isso é literalmente ver a nossa história pegar fogo na nossa frente e, tipo, ninguém tá nem aí. O governo solta uma nota como se fosse menos grave, porque um ou outro pavilhão ficou preservado. Sabe? A história que a gente perdeu
com esse incêndio, ela é inestimável, gente. Ela é inestimável. Isso, nossa, eu não tenho nem o que falar. E aí a gente vai chegar na parte importante, né? Que é o que eu quero trazer com esse vídeo. Esses elementos, né? Os cortes da CAPES, os incêndios, porque o Museu Nacional do Rio de Janeiro não é o primeiro que pega fogo. Eu queria entender, né? Nesse país pega fogo favela, pega fogo ocupação, pega fogo museu, tudo acidental. É aqui em São Paulo, no estado de São Paulo mesmo, o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo, a Cinemateca pegou fogo. A gente tem N exemplos desses que estão acontecendo no Brasil há algum tempo. E isso são sinais de um movimento muito amplo, que é o do desmanche da educação no Brasil. Porque a ciência, o desmanche da ciência e da pós-graduação, eu tava até conversando com a Joana esses dias sobre isso. A sociedade tende a ter uma reação que a gente viu muito nas redes sociais hoje durante o dia. Que é essa coisa, você vê isso muito nos comentários, a galera, nossa, olha lá essas antas comentando isso. A galera comenta assim, foda-se, o governo tem que priorizar outras coisas, a população não come museu, não sei o que, prioridades e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a população que tá dizendo isso, fala isso por um desconhecimento enorme. O povo desconhece a importância da valorização do ensino, da educação em todas as esferas, porque não é uma coincidência. Olhar pra cara desse povo e chamar de burro, gente, também não é solução, entendeu? É uma coisa inacreditável você ver a esquerda reproduzir isso. É lógico que a galera não chega esse conhecimento pra base da sociedade, porque não é de interesse chegar. A educação falida no Brasil não é uma consequência, é um projeto. O Brasil foi uma colônia de exploração. E até hoje as elites desse país têm essa visão de que isso aqui tem que ser lugar para eles encherem a bunda de dinheiro e basicamente ser um lugar que serve ao capital estrangeiro, que serve, isso aqui é para ser uma grande plantação de soja, com gente armada protegendo, e é isso. Ninguém quer que o Brasil tenha um projeto de desenvolvimento próprio. E a educação, a ciência, ela tem diretamente a ver com isso. Eu vi um vídeo do Jones Manuel, eu nem vou lembrar qual vídeo era dele falando, e todo vídeo eu cito a Sabrina Jones, né? Beijo Sabrina, beijo Jones. Tá pra vocês. Que ele fala isso desde Bolívar, que todo mundo aqui sabe, que pra América Latina conseguir se desenvolver, primeiro que a gente teria que ter um projeto unitário, latino-americano, e segundo, que a gente teria que ter um projeto próprio. Um projeto que não fosse o projeto dos Estados Unidos. E o projeto que não fosse o das superpotências. E aí as pessoas que não entendem por que a gente fala isso, elas não entendem por quê. Por que a gente fala esse tipo de coisa? Porque as grandes potências, principalmente as tradicionais, né, que se enriqueceram com a exploração desse paizinho aqui que vos fala, é só você olhar, por exemplo, os prescritivos de receita do FMI, do Banco Mundial para emprestar dinheiro. Eles prescrevem pra gente coisas que eles não aplicam no interior de seus próprios países e que eles não aplicaram no processo de desenvolvimento dos seus países. Se a gente não tiver um projeto próprio alinhado com o interesse do povo brasileiro, com o interesse desse país aqui, o que a gente acaba vivendo, que é o que a gente vive hoje, é uma elite entreguista que quer mais é que se foda mesmo. Quer mais é que a gente não tenha projeto de desenvolvimento, que a gente fica aí à mercê do capital estrangeiro fazendo bem o que eles querem, o que for mais lucrativo pra eles. Isso é Michel Temer. Isso é a oligarquia desse país. Ele não tem menor compromisso com o projeto de Brasil. E a ciência é estritamente ligada a isso, gente. Um país que não tem ciência não tem capacidade de produzir conhecimento próprio. Não tem capacidade de produzir conhecimento que seja do interesse do povo brasileiro. Então é preciso entender, gente, que mesmo a não conscientização das massas com relação à importância da educação superior, com relação à importância... Gente, como é que você quer conscientizar pessoas que não têm acesso à universidade, da importância da universidade? Entendeu? Depois dos governos do PT, o máximo de acesso que a gente chegou de jovens de 19 a 21 anos da universidade é de 18%. Sabe o que esse dado indica? Que 82% ainda da população brasileira de 19 a 21 anos ainda não acessa a universidade. Como é que você quer conscientizar esses 80% da importância da universidade? Óbvio que é um avanço. Sabe quanto que existia antes de 2002? Qual que era a porcentagem de inserção dos jovens de 18 a 21 anos na universidade? Era de 9%. Isso significa que antes dos governos Lula e da Dilma, 9% da população brasileira inseria-se na universidade, no ensino superior. E o que isso significa diametralmente, porque a gente não olha para esse dado? 91% da população do Brasil não acessava a universidade gratuita.
Nossa, estava na universidade, ponto. Primeiro ponto. Então a gente tem que tomar cuidado pra fazer esse debate, né? Não ser essa coisa simplista de ficar botando o dedo na cara da população. A questão é que a gente precisa sim fazer esse debate de que a educação é importante. E não é importante só no sentido retórico. Por que a educação superior ela é importante? A pesquisa ela é importante? Porque é ela que desenvolve novas tecnologias, desenvolve curas para doenças e tratamentos para diversas doenças. A Sabrina fala bastante disso no vídeo. Eu anotei aqui tudo. Faz diagnóstico de problemas sociais e encontra a origem isso aqui tudo do vídeo da Sabrina. Origem dos problemas, propõe políticas públicas e novas formas de pensar. Enfim, a ciência tem muitas funções. E a nossa tarefa é mostrar o quanto isso é importante. Por que esse projeto quer derrubar a educação no país? Porque a pesquisa ela é muito saudável para o povo. Ela é um pilar essencial da independência dos povos. Nesse vídeo, inclusive, a Sabrina faz um paralelo importante. A direita desse país gosta de vender por aí mentira de que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é o grande símbolo do capitalismo, aqui todo mundo acha que quem financia a pesquisa é o setor privado. E o setor público lá, mesmo durante a crise de 2005, que eles estavam lá, ó... 2005 não, 2008. Que eles estavam lá, ó... Mano, vendendo as calças pra salvar banco e não deixar os bancos quebrarem, nem assim o Estado norte-americano desencanou da pesquisa e largou, sabe? Vendeu a pesquisa. Qual que é a diferença da pesquisa pública e da pesquisa privada? A pesquisa pública é patrimônio público. Todo mundo pode utilizar. Uma cura que é encontrada, ou um remédio, ou um tratamento que é encontrado através da pesquisa pública, ela é patrimônio da sociedade. Uma cura que é encontrada no âmbito da pesquisa privada, ela é patenteada, ela é propriedade dessa empresa. E essa empresa faz com isso o que ela quiser. E se isso for não entregar para a população ou encarecer, transformar isso num produto que custe 8 vezes o valor que custaria na pesquisa, custaria se fosse fruto de uma pesquisa pública, beleza, ele tem direito a fazer isso. E o que vai acontecer, né, daqui pra frente, né, dos anos pra frente, a gente vendo a educação se deteriorar dessa forma? Uma das primeiras consequências é a evasão das nossas melhores mentes, né? Ou seja, as nossas melhores mentes aqui no Brasil se formam no doutorado sem saber se essas pessoas vão encontrar emprego. Sabe aquelas matérias de jornal que a gente tá cansado de saber? De engenheiro, não sei o que tá lá vendendo fruta na feira? Não tô aqui desmerecendo, obviamente, o trabalho da fruta na feira, mas num país que leva a sério os seus profissionais, esse cara estaria trabalhando para a sociedade, né? Esse cara teria um emprego. Agora, esse cara, quando ele não encontra emprego aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o natural, ele vai procurar oportunidades de emprego e pesquisa fora do país. Então, as nossas melhores mentes que podiam estar aqui no Brasil, trabalhando para desenvolver o nosso país, para encontrar soluções para o nosso povo, para nossa tecnologia, para o nosso desenvolvimento, estão o quê? Vazando daqui. Sem a pesquisa, as universidades vão se tornando meros reprodutores, né, de conhecimento velho, de conhecimento obsoleto e se tornando cada vez menos espaço de novas ideias, né? E principalmente formando pessoas que têm cada vez menos senso crítico. Isso é um ponto crucial. Uma sociedade que não consegue pensar criticamente se torna o quê? Cada vez mais massa de manobra. Então a gente também enfrenta isso, né? Que é a coisa de a sociedade literalmente emburrecer. E por fim, basicamente, a gente se torna refém de um modelo de desenvolvimento. A gente não consegue pensar em alternativas ao modelo de desenvolvimento que a gente vive. E as consequências a gente tá vendo aí. É a precarização cada vez maior de tudo, do trabalho, da vida das pessoas, do meio ambiente. A gente vai levar o nosso planeta às condições extremas, pelo visto, né? Com esse modelo, esse sistema econômico no qual estamos todos inseridos. E é isso aí que a gente tem pela frente. Caos, desespero e caos ambiental, basicamente, também. E, gente, pra finalizar esse vídeo, a gente tem que prestar muito atenção numa coisinha que sempre acontece nesses momentos, né? Que é o ciclo do neoliberal, né? Do urubu neoliberal, que ele fica rondando aí as redes sociais. Vocês vão ver muito isso acontecer agora nos próximos dias. Hoje mesmo eu já vi tweet desses caras, eles não têm o mínimo de honestidade intelectual. É uma coisa muito louca, gente. É mais do que são pessoas que não têm compromisso com a realidade, com fato, com pesquisa, com... Se tivesse, né? Não seria um idiota neoliberal, mas assim... eu falo que é o ciclo da privatização. Então, qual que é o rolê? Eles defendem a política, o corte de gastos, não sei o quê. Aí, o que acontece? As instituições públicas começam a se deteriorar. Museus pegando fogo, o ensino superior
que se fodendo, ninguém tá nem aí. E aí o que acontece? Começa a aparecer, os serviços públicos colapsam e aí os urubus da privatização aparecem, dizendo o quê? Olha aí a gestão pública, que merda. A gestão pública colapsa todo e qualquer serviço. A gestão pública não serve. A gestão pública é uma merda. Que os melhores museus do Brasil no TripAdvisor são os museus privados. Você acredita que tem quem diga isso? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco de seriedade, vamos ter um pouco de honestidade, de ficar bem de olho quando começar a aparecer essa palhaçada, porque eu não sei se na timeline de vocês apareceu, não, mas na minha já apareceu. Gente, é isso. Eu fico sem palavras, sabe? Eu fico sem palavras, me entristece. Eu tô fazendo esse vídeo porque esse é um compromisso, sabe, histórico meu comigo mesmo, porque é uma coisa que, cara, a gente que é da área mesmo, das ciências sociais, é desolador ver as cenas que a gente viu do incêndio, sabe? Do museu. Hoje teve já manifestação lá no Rio, em defesa do Museu Nacional. E a polícia já bateu, já sabe, já tava contendo manifestante lá na porta com gás de pimenta. O que acontece, entendeu, com o Brasil? O que acontece pro Brasil? E sabe o que é foda? É que a gente vai viver as consequências disso ainda muito mais. Porque o desmanche da educação, nessa amplitude que tem sido feita por esse governo, tem consequências muito graves. E os passos pra gente se recuperar são lentos. O Brasil vai pagar caro por esse tipo de coisa. E a gente vai estar aqui, infelizmente, pra assistir. Sabe? Esse vídeo, olha, não tem... Obrigado pra você que assistiu até o final. Não tem fechamento, eu tô bem triste mesmo. E espero que esse vídeo tenha conseguido passar pra você o tamanho do buraco em que a gente tá se enfiando. Porque é um buraco fundo pra caralho, tá bom? Então é isso, apoia esse projeto se você curte esse trabalho. Aqui vai estar o link do apoio recorrente. Esse canal tem uma plataforma de apoio recorrente. Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal e até a próxima.